Oi, pessoal. Hoje a gente vai ver o conteúdo de bactérias patogênicas, né? Inicialmente, a gente precisa entender o que faz uma bactéria ser patogênica, né? E aí a gente vai estar relembrando agora e durante toda essa aula alguns aspectos que a gente já viu quando a gente estava estudando todos os mecanismos de patogenicidade das bactérias. Inicialmente, né, a porta de entrada, vocês lembram, a porta de entrada é qualquer cavidade do nosso organismo, trato gastrointestinal, mucosas, a própria pele, né, é uma grande porta de entrada. Isso vai estar diretamente ligado com essa capacidade da bactéria causar uma infecção, né, tendo em vista que algumas bactérias elas vão possuir portas de entrada específica, ou seja, ela tem uma preferência por aquela cavidade. Então, ao entrar em contato com outra, ela não causa a infecção, né? Assim como também as bactérias da nossa microbiota, que ao ser retirada do seu sítio que costuma ficar, recapitulando lá da aula passada, sobre transmissão por via endógena, que é quando a bactéria da nossa microbiota ela é retirada do seu sítio normal e colocado em outro, e aí ela passa a causar a infecção. Então, a porta de entrada diz respeito nessa capacidade da bactéria ser patogênica. O estado imunológico do hospedeiro, né? Claro, se a pessoa está com o estado imunológico suprimido, ela vai estar ali mais propenso a desenvolver uma infecção, né? A gente entra em contato todos os dias com a quantidade enorme de micro-organismos e o que protege a gente de desenvolver todas essas infecções é o nosso estado imunológico, que está ligado a diversos fatores. A gente falou muito sobre isso na aula passada, sobre microbiota, né? Dessas bactérias que compõem nossa microbiota, que estão auxiliando junto com o sistema imune na nossa proteção, né, sobre um estilo de vida regrado, uma rotina de exercício físico, a questão do uso dos medicamentos corretos, e aí a gente já puxa o gancho para o terceiro ponto, que é sobre a resistência bacteriana, né, que ela pode ocorrer por conta desse processo de automedicação, né, quando as pessoas fazem esse uso indiscriminado dos remédios de maneira incorreta, e aí você faz a seleção daquelas bactérias que são mais resistentes, e essas bactérias que são mais resistentes, elas inclusive podem transmitir sua resistência por troca plasmidial para as bactérias ao seu redor. E aí ela deixa de ser sensível àquele antibiótico. E aí, quando você vai fazer um tratamento, quando você tem a reincidência daquela infecção, você precisa administrar outro antibiótico, ou então fazer uma modulação para conseguir o efeito desejado, porque o seu organismo, ele agora tem resistência. E aí a gente inicia falando sobre as bactérias do gênero Staphylococcus, né, que são cocos gram-positivos. As bactérias, a Staphylococcus, elas compõem grande parte da nossa microbiota cutânea, né? Elas são anaeróbios facultativos, ou seja, elas vão crescer tanto com oxigênio como sem oxigênio. São imóveis, né? Então, elas não vão possuir ali uma estrutura de locomoção, só que isso não quer dizer que a bactéria é 100% imóvel, né? A bactéria ela tem o seu grau de motilidade, mas nesse caso, as desses gêneros, elas não vão possuir estruturas de locomoção, no caso, os flagelos. Elas possuem cápsula, né? Lembrando lá, quando a gente estava falando de estrutura das bactérias, a cápsula, ela possui a mesma composição da microbiota, e aí a bactéria ela vai conseguir passar despercebida pelo sistema imune, né, pulando esse processo de defesa do nosso organismo, então ela já vai ter ali, a pessoa que entra em contato com essas bactérias já tem uma propensão maior a desenvolver essa infecção. São não esporuladas, ou seja, ela não tem a capacidade de formar esporos. Lembra lá que esporos é esse mecanismo que a bactéria produz quando ela está em situações estressantes, em situações de falta de condições de nutrientes, de pH, de temperatura, para ela conseguir se proliferar. E aí ela produz esses esporos, que são células especializadas, resistentes, que vão ficar ali dormentes, esperando ter essa condição favorável para poder reincidir. Mas aí essas bactérias desse gênero, ela não têm essa capacidade. E são toxigênicas, ou seja, produz algumas toxinas. E vão ser essas toxinas
Essas toxinas que vão dar origem a todo o processo inflamatório. E aí nós temos algumas toxinas: a toxina alfa, a toxina beta, a toxina esfoliativa e a enterotoxina. A toxina alfa vai ser aquela que vai destruir, ela tem como alvo destruir as células vermelhas, destruir os eritrócitos. Então, vai estar ali presente em doenças hemolíticas causadas por essa bactéria. É, a toxina beta, ela é responsável por destruir os lipídios. Então, ela vai atacar toda célula que possui lipídio em sua composição. A toxina esfoliativa, ela vai atacar a epiderme, então ela vai causar ali descamação, erupções cutâneas, bolhas, né, presente na síndrome esfoliativa, no caso, da pele. E nós temos também a enterotoxina, né, que ela pode produzir, que nesse caso ataca o intestino delgado. E aí o paciente ele passa a apresentar uma diarreia acompanhada de sangue, né, uma diarreia sanguinolenta. Como eu falei, ela possui em seus fatores de virulência a cápsula, né, que vai fazer com que ela passe despercebida pelo sistema imune. Possui os ácidos tecóicos, que quando a gente observa a estrutura da bactéria, ela possui a parede celular, embaixo a membrana celular e atravessando ela os ácidos tecóicos, que eles atravessam fazendo com que haja essa sustentação entre a parede e a membrana celular da estrutura bacteriana. E nós temos também, entre os seus fatores de virulência, a proteína A. Essa proteína A, ela vai ser responsável por se ligar aos anticorpos IgG, e aí, ela se ligando a esses anticorpos, ela vai impedir toda a ativação do sistema complemento, impedindo que haja essa apresentação do antígeno, que o sistema imune produza uma resposta celular imune e que haja ali a resposta. Então, ela age dificultando a apresentação desses antígenos, porque ela se liga aos anticorpos IgG e impede que haja a ativação do sistema complemento, impedindo a formação da resposta imune. Essas bactérias do gênero Staphylococcus caracterizam infecções piogênicas, né, que são infecções com a presença de pus, porque essas bactérias elas têm a capacidade de produzir pus, né, também chamado de piogênio, e além de que ela faz com que haja o aumento da quantidade de leucócitos, né, então elas caracterizam essas infecções piogênicas. Quando a gente estiver falando sobre as doenças, você vai observar que a maioria está acompanhada de pus nos seus sinais e sintomas. E as portas de entrada, né, no caso do gênero Staphylococcus, é a pele. E aí a gente vai falar agora um pouco sobre essas doenças que podem ser causadas, essas infecções, né, que podem ser causadas por essa bactéria desse gênero Staphylococcus. No caso, como até coloquei no estudo dirigido, na prova, o Bob vai cobrar o caso clínico. Ele vai descrever no enunciado o caso clínico de uma pessoa que está com tal sintoma, tal, e aí você tem que colocar que ela está com tal inflamação causada por tal bactéria, que é causada por conta disso e por conta disso, sabe? Você vai ter que narrar isso nas questões abertas, porque sabemos que terá apenas uma questão aberta na prova. E aí, inicialmente, né, nós temos o T-sol, aqui tem uma imagem, o T-sol ele vai apresentar esse inchaço, essa protuberância na pálpebra, né, avermelhada, com pus, dolorosa. A foliculite vai ser a inflamação do folículo piloso, né, do pelo, e aí vai apresentar essas pequenas pústulas ao redor do pelo. O furúnculo, no caso, vai ser uma inflamação mais profunda do folículo piloso. A gente vai fazer uma relaçãozinha para poder vocês conseguirem diferenciar, porque a foliculite é a inflamação do folículo piloso e ao redor formam essas pústulas avermelhadas. Já o furúnculo é uma inflamação mais profunda do folículo piloso. E aí vai formar essa protuberância cheia de pus, né, avermelhada ao redor. Já aqui, já pulando,
Mas vou voltar. Aqui nós temos o carbúnculo. O carbúnculo já vai ser uma inflamação mais extensa. Aqui a gente vai ter uma inflamação de vários folículos pilosos. E aí vai formar essa massa, né, inflamada, dolorosa, cheia de pus. Então, vocês aprendam dessa maneira. Folículo, inflamação do folículo piloso. Forma essas pústulas ao redor dos pelos. Furúnculo é uma inflamação mais profunda do folículo piloso. Forma essa protuberância, né, com pus avermelhada ao redor, muito dolorosa. E já o carbúnculo vai ser essa inflamação mais extensa, envolvendo vários folículos pilosos. E aí você forma essa massa avermelhada, dolorosa, né, e cheia de pus. Saibam diferenciar. E aqui nós temos a paroníquia, né? A paroníquia, no caso, vai ser essa inflamação na unha por conta de algum corte, né? Que você, algum ferimento que você teve na unha, e aí esse micro-organismo conseguiu entrar, e aí você vai apresentar essa inflamação, esse inchaço com pus na unha. A gente chama de paroníquia. Sempre que falar de unha, é paroníquia. E o impetigo bolhoso, no caso, vai ser essa inflamação na pele, vai haver a formação dessas bolhas, e aí quando essas bolhas estouram, formam essas crostas amareladas, e está muito presente em crianças, ao redor da boca e no rosto. E agora a gente passa para o gênero Streptococcus. Vamos lá falar das características. Cocos gram-positivos, né, são anaeróbios facultativos. Da mesma maneira da Staphylococcus, ela pode se proliferar tanto com oxigênio como sem oxigênio. São imóveis, ou seja, não possuem estruturas de locomoção, mas lembra que eu falei, não quer dizer que ela seja 100% imóvel, até porque a bactéria ela tem ali uma capacidade de motilidade dela. Apresentam cápsula também, ou seja, passam despercebida pelo sistema imune, e até agora todas as características foram iguais a Staphylococcus, mas a diferença está aqui. A Staphylococcus apresenta proteína A, aqui nós vamos ter a proteína M, e essa proteína M vai dar a essa bactéria a capacidade de resistir ao calor e à acidez. Elas também são toxigênicas, né? Ou seja, elas também vão ter a capacidade de produzir toxinas que vão dar início a todo o processo inflamatório. Também caracterizam infecções piogênicas, vai haver a presença de pus, vai haver esse aumento do número de leucócitos. As portas as portas de entrada, no caso aqui da bactéria do gênero Streptococcus, são qualquer parte do nosso corpo, e elas também caracterizam infecções de hemólise, né? No caso, a bactéria, nessas infecções, ela se alimenta do sangue. E aí nós temos alguns gêneros, nós temos a Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, a Streptococcus mutans, que é responsável por causar cárie dentária, porque produz o biofilme, e aí a gente vai falar de algumas doenças causadas por essas bactérias do gênero Streptococcus. Agora, mais especificamente, da espécie pneumonia. É, ela vai causar pneumonia, sinusite, otite, meningite, é capaz de evoluir para uma bacteremia, mas vamos falar um pouquinho de cada. Pneumonia vai ser uma infecção no pulmão, né? E aí a pessoa vai sentir febre, tosse, dificuldade para respirar, dor no peito, produção de escarro, enfim, são todos sintomas envolvidos na pneumonia. A sinusite, no caso, ela é uma inflamação dos seios paranasais, né? E aí a pessoa vai sentir congestão nasal, essa dor facial, a secreção nasal espessa, dor de cabeça. A otite. A otite, no caso, vai ser a infecção do ouvido médio, né? E ela vai estar acompanhada de outras infecções respiratórias, como, por exemplo, gripe. E aí a otite vai vir acompanhada e a pessoa sente dor de ouvido, tem essa perda da audição temporária, né? Sente febre, são todos sintomas relacionados à otite.
A meningite, no caso, é a infecção das meninges, né, que são essas membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, e aí os sintomas, vai ter febre alta, dor de cabeça, rigidez no pescoço, sempre que estiver falando de rigidez no pescoço, lembrem de meningite. Se a questão tem lá no caso clínico e você vê entre os sinais e sintomas rigidez no pescoço, é meningite. E bacteremia, né? Porque essa bactéria ela tem capacidade de percorrer locais distantes do nosso corpo. Por quê, Stephanie? E agora a gente vai relembrar todo o mecanismo que a gente viu lá para V1, né? Dos mecanismos de patogenicidade. Lembra lá das enzimas bacterianas? Tem coagulase, quinase, protease, coagulase. Já falei coagulase, né? Colagenase, hialuronidase. E aí, colagenase quebra colágeno, hialuronidase quebra ácido hialurônico, é, protease quebra proteína. Essas bactérias do gênero Streptococcus, ela vai ter quinase. O que é? É a capacidade de quebrar fibrinogênio. Porque essa bactéria, quando ela chega no vaso sanguíneo, o nosso sistema imune vai lá e forma um coágulo de contenção ao redor dela. Só que aí, ela, por possuir quinase positiva, tem a capacidade de ir lá e quebrar esse coágulo de contenção, quebrar esse fibrinogênio. E aí ela consegue ir e percorrer vários locais distantes, né? Que aí a gente chama de bacteremia, que é quando há a presença de bactéria no sangue. Só que aí nós temos outra característica envolvendo a Streptococcus especificamente do gênero não, da espécie Piógenes, né? Porque ela possui na sua superfície o antígeno O. E aí, quando ela chega no vaso, o sistema imune vai lá, forma um coágulo de contenção, ela quebra o fibrinogênio, e aí ela é apresentada, esse antígeno O vai fazer com que o sistema imune produza um anticorpo e o sistema imune produz, que no caso é a streptolizina O, e aí o problema está no não tratamento. O problema está na evolução, porque essa streptolizina O, ela se junta ao antígeno O e forma um complexo. E esse complexo se acumula e não consegue ser eliminado. E aí, como eu falei, ela pode percorrer locais distantes e pode se acumular em diversos locais. Se acumular nas articulações, causa febre reumática. Se acumular no coração, causa endocardite bacteriana. Se acumula nos glomérulos, causa glomerulonefrite e pode Streptococcus pyogenes. Então, ela tem essa capacidade, né? Porque ela possui um antígeno O na sua superfície. Esse antígeno O, ao ser apresentado, o sistema imune produz um anticorpo streptolizina O. Essa streptolizina O com o antígeno O formam um complexo e esse complexo se acumula e pode se acumular nas articulações, no coração, nos glomérulos, causando uma infecção ali no local em que se acumular. E aí nós temos aqui as inflamações que podem ser causadas pela Streptococcus pyogenes, né? A faringite, no caso, é uma infecção na garganta, né? E aí você sente essa dor de garganta súbita, dificuldade de engolir, febre, inchaço nos glândulos linfáticos, né? Nós temos aqui uma imagem de uma faringite causada pela Streptococcus pyogenes, o impetigo, como eu falei, essa inflamação cutânea, né, você a produção de bolhas, e aí quando essas bolhas estouram, ela forma essa crosta, né, muito presente em crianças, no rosto e ao redor da boca. A escarlatina, no caso, vai ser a presença de manchas vermelhas por todo o corpo, e aí ela tem uma característica muito específica nos seus sintomas, que é a língua em framboesa ou a língua em morango. Quando você vê na questão falando língua em framboesa ou língua em morango, você sabe que ela está falando de escarlatina e que a escarlatina é causada pela Streptococcus pyogenes. Então, a pessoa com escarlatina vai ter febre, dor de garganta, a língua em framboesa, coceira na pele, que, como eu falei, pode estar por diversas partes do corpo, essas manchas vermelhas.
A erisipela. A erisipela vai ser uma infecção cutânea, né, na pele, que vai afetar essa camada mais superficial da pele. E aí você vai ter essa área avermelhada, quente, você pega e você sente ela quente, inchada, muito dolorosa, e aí você sente febre, calafrios. E a fascite necrosante, né, que no caso vai ser uma infecção muito grave e rara, né, no caso uma evolução desse não tratamento, e aí você vai observar esse processo de necrose desses tecidos. Quando eu fiz a prova de AV2, caiu uma questão onde o caso clínico era fascite necrosante e a alternativa era para marcar que era causado por Streptococcus pyogenes. Então, é dessa forma que o Valber cobra esse conteúdo, por caso clínico. Nós temos também o gênero Mycobacterium, né, formado por bacilos. Esses bacilos são alcoácidos resistentes, né, ou seja, quando a gente faz a coloração da Mycobacterium, do esfregaço, né, da amostra, para poder identificar a presença dos bacilos da Mycobacterium, você usa outro tipo de coloração que envolve esse aspecto dela de ser álcool ácido resistente. E aí você mata todas as outras estruturas que tá ali e fica só esse bacilo, você consegue observar, né? A gente chama de BAR, B-A-A-R, bacilo álcool ácido resistente. Apresenta os ácidos micólicos. Lembra lá que eu falei que esses ácidos micólicos faz com que a bactéria não seja fagocitada, e aí o sistema imune vai lá, manda diversas citocinas, interferons, para lá tentar fazer com que haja essa fagocitose dessa bactéria, só que ele não consegue fagocitar, porque ela possui esses ácidos micólicos na sua estrutura, e aí acontece esse acúmulo e forma uma coisa que a gente chama de granuloma. Né? Quando você, inclusive, olha um raio-x de uma pessoa, né, da cavidade torácica, do pulmão, você observa vários pontos brancos, que a gente chama de granuloma, né, que é quando há essa não fagocitose, e todos esses fagócitos ficam acumulados ali ao redor da bactéria, formando esse granuloma. É aeróbio obrigatório, ou seja, precisa de oxigênio, é um parasita intracelular, né? Então, durante o seu ciclo de vida, existe uma etapa em que ela vai invadir e vai habitar, colonizar o hospedeiro, e a porta de entrada, no caso, é pelo contato de aerossóis de uma pessoa infectada, né? E esses aerossóis, eles podem ser liberados na fala, ao tossir, ao espirrar, né? Tanto é que uma pessoa com essas doenças que a gente vai ver, que é a tuberculose e a hanseníase, tem que viver nesse quarto de isolamento, né? Com todos os seus objetos separados, porque é muito fácil de transmitir. É por gotículas que são liberadas no ar, que a gente chama de aerossóis. E essas pessoas que possuem essas doenças, elas são chamadas de bacilíferos, né? Então, elas estão constantemente liberando esses bacilos, essas bactérias vivas no ar. A tuberculose é muito mais fácil de se contaminar do que a hanseníase, e isso vai de outros aspectos, né? No caso da capacidade do sistema imune conseguir proteger o organismo. E a tuberculose, né, é uma doença infectocontagiosa transmitida por aerossóis, como eu falei, e os sintomas vão envolver tosse persistente, febre, suores noturnos, perda de peso, fadiga, a tosse com sangue, já em casos mais avançados, né? A hanseníase, no caso, também conhecida como lepra, causada pela Mycobacterium leprae, ela é uma doença infecciosa que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, né? Nesse caso, essa bactéria, ela vai atacar as células de Schwann que estão presentes no neurônio, que são responsáveis por fazer o processo de sinapse, e aí, como esse processo de transmissão da informação não acontece, há esse comprometimento desses nervos periféricos, e a pessoa perde a sensibilidade nesses locais em que é afetado.
né? Os principais sintomas envolvem aparecimento de lesões e manchas, e nesses locais a pessoa não tem sensibilidade. Tanto é que o exame para você diagnosticar um dos que você pode fazer para diagnosticar a hanseníase usando a lanceta, né, que é aquela agulhinha que a gente usa para poder furar o dedo, para fazer tipagem sanguínea. E aí a pessoa, você mede o nível da dor dela, e a pessoa que tem hanseníase, ela não sente dor. Você está furando ela e ela não sente, porque ela não tem a sensibilidade daquele local, né? Colocando gelo também no local onde há essas lesões, essas manchas, e a pessoa não sente, e aí você consegue diagnosticar a hanseníase. Nós temos também o gênero Neisseria, né, que as suas características incluem um diplococo, gram-negativo, né? A gram-negativa, a única gram-negativa dessas que a gente está vendo, é aeróbio, ou seja, necessita de oxigênio, é móvel, ou seja, possui estrutura de locomoção, aqui a imagem de uma Neisseria, tá vendo? Diplococo, são 2 cocos arranjados, possuem os flagelos, né, que vão dar essa capacidade dela se locomover, possuem pile e proteínas de adesão, né? Lembra lá que a gente viu das adesinas ou ligantes que fazem com que essa bactéria consiga se aderir aos tecidos que vai invadir, e essas adesinas estão localizadas no pile, né? Que fazem essa aderência. E a porta de entrada da Neisseria é a cavidade urogenital e o trato respiratório superior, né? Porque a gente vai ver que existem 2 espécies, a meningitidis e a gonorreae. A meningitidis vai causar meningite, né? Então, no caso aqui, vai vir acompanhada, já, pera, me retificando. Então, no caso aqui, vai haver essa inflamação, essa infecção das meninges, né? Que envolve o cérebro e a medula espinhal, né? E aí você adquire ela por conta do contato das gotículas do ar. Por isso que a porta de entrada é o trato respiratório superior, e o sintoma é febre, dor de cabeça, rigidez no pescoço, lembra que eu falei? Meningite, rigidez no pescoço, confusão mental, e entre outros. E a Neisseria gonorreae vai causar gonorreia, né, que é uma doença transmitida através do contato sexual desprotegido ou por contato com a mãe, né, durante o parto. E aí os sintomas vão incluir a secreção uretral e vaginal, dores a urinar, né, a presença do pus na mulher, do abdominal, enfim. E também, em alguns casos, essa gonorreia ela pode ser até assintomática, de você ter e nem saber, porque você não tem nenhum sintoma. Então, ela pode vir acompanhada desses sintomas de secreção, purulenta, dor, mas também pode vir assintomática. E aí ela também pode causar ali uma inflamação nas outras estruturas que vão compor todo esse sistema genital masculino e feminino, né? A uretrite, no caso, é a inflamação da uretra, né? E aí o homem, ele sente dor ao urinar, vai apresentar essa secreção purulenta. Espirrei, gente. Vai apresentar essa secreção purulenta. A cervicite, no caso, vai ser essa inflamação no colo do útero. Então, a mulher, ela vai sentir uma dor abdominal, como se fosse uma cólica, sangramento vaginal além do normal, e também pode vir assintomática, assim como a gonorreia, né? Pode vir tanto acompanhada desses sintomas, como assintomática e você nem saber que tem. A prostatite, no caso, vai ser uma inflamação na próstata. Aqui tem imagem, ó, da próstata normal e da prostatite, né? Ela apresenta esse inchaço, e aí o homem, ele vai apresentar sintomas como dor pélvica, dor durante a micção, dificuldade em urinar e ejacular. Temos também a proctite, que no caso vai ser uma inflamação no reto, né? E você adquire essa inflamação por conta do sexo anal desprotegido com a pessoa infectada. E aí você vai sentir
dor durante a evacuação, sangramento. A faringite, como eu falei, vai ser a inflamação da faringe, né? Então, você sente ali uma dor de garganta súbita, dificuldade para engolir, febre, inflamação dos glândulos linfáticos. A conjuntivite, no caso, né? A gente tem muito quando é criança, é uma inflamação da mucosa que vai revestir a pálpebra e o globo ocular. E aí você vai apresentar essa secreção, coceira, sensação de um corpo estranho na vista e tem a capacidade também de evoluir para uma bacteremia. Temos também a bactéria do gênero Clostridium, e aí as características envolvem bacilo gram-positivo, móvel, ou seja, possui estruturas de locomoção, anaeróbio obrigatório, então ela se prolifera obrigatoriamente em ambientes que não há presença de oxigênio, é formador de esporo, então lembra lá, falei lá no começo da Staphylococcus, que não produz esporo. Nesse caso aqui, a Clostridium, ela é formadora de esporo, ela tem a capacidade de produzir esse mecanismo em situações estressantes, né? De uma célula resistente, especializada, dormente, que vai estar aguardando condições nutricionais, de pH, temperatura, enfim. Também produz toxinas, né? No caso, nós vamos ter a Clostridium botulinum e a Clostridium tetani, né? No caso, a botulino vai produzir a toxina botulínica e a tetane vai produzir a toxina tetânica, que vai dar início a todo esse processo inflamatório. E as portas de entrada, no caso, a toxina a Clostridium botulino vai ser através do contato com alimentos contaminados, comidas caseiras mal preparadas, e no caso da Clostridium tetanis, vai ser por perfurações, né? E aí você tem o contato com objetos enferrujados. No caso, a Clostridium botulino vai causar uma doença chamada de botulismo alimentar, né? Que nesse caso, essa toxina botulínica, ela é capaz de causar uma paralisia muscular, e aí essa paralisia vai ser progressiva, né? Afetando todo o corpo. E aí os sintomas envolvem fraqueza muscular, dificuldade de falar, engolir, a paralisia, né? E a Clostridium tetanis, no caso, vai produzir essa toxina tetânica que vai causar essa rigidez muscular. E a partir do momento que você tem essa rigidez muscular, a única solução é literalmente quebrar o membro da pessoa, né? Ela se torna totalmente rígida, não volta. E aí só resta, a única solução é quebrar os ossos. E a pessoa não sente mais nada porque, né, já está ali muito avançado. Enfim, gente, foi isso. Muito obrigada pela atenção. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Às vezes é muita informação, quando você vê assim de primeira, você fica. Não consegue absorver todas as informações, mas resolvam as questões, porque aí vocês conseguem treinar, né, sobre os sintomas e sinais que envolvem cada doença, porque na prova vai estar dessa maneira. O caso clínico, e aí você tem que falar que é causado por a bactéria do gênero tal, da espécie tal, e acontece desse jeito, desse jeito e desse jeito. Então, é importante que vocês saibam todas. Tipo assim, tem algumas que caem, tipo, mais do que outras, né? Por exemplo, aqui, estafilococcus, foliculite, paronite, impertigo bulhoso, carbúnculo, são umas que caem mais, mas é importante que vocês saibam os sintomas, né, e os sinais que envolvem essas doenças e tentem dar, nem que seja essa decorada, né? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem, viu? Estou disponível para qualquer dúvida. E é isso. Muito obrigada.